Então, a gente comentou em algum momento aí sobre o fato do ChatGPT ou desse tipo de inteligência artificial ser mais um nível de abstração, assim, talvez de código, né? Ou de ser mais uma camada ali para a gente não saber, às vezes, o que está acontecendo por baixo e ele só entregar o código para a gente. Essa seria uma das aplicações possíveis para ele no futuro, assim, né? E quando se fala de ChatGPT, muita gente já vem a pergunta na mente, assim, o desenvolvedor vai acabar, perdi meu emprego, porque, né, acabou. Se o robô faz sozinho, o que eu vou fazer agora, né? Mas, assim, eu acho que não é tão simples assim, né, essa discussão. Igual na época que inventaram, né, a câmera fotográfica, os pintores, eles iriam perder ali o emprego deles porque o principal trabalho deles era fazer retrato de pessoas e a câmera fazia isso por eles. Mas na verdade depois disso houve, né, outros trabalhos, né, uma libertação dos trabalhos dos pintores que estavam ali agora fazendo obras mais criativas e tudo mais. Então a câmera veio para ajudar, né? E no nosso caso aqui com o ChatGPT em relação ao desenvolvimento, eu vejo também muito como uma ferramenta que pode nos ajudar bastante assim no momento de desenvolver, da gente conseguir criar soluções melhores, da gente conseguir abstrair algumas dificuldades nossas, igual a gente sempre tem abstrações na computação, bibliotecas, né, frameworks, e seria mais um nível de abstração ali que pode acabar ajudando bastante a gente. Particularmente não acho que o papel do desenvolvedor vai acabar, até porque as primeiras pessoas a terem contato com esse tipo de tecnologia vão ser justamente a gente. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham aí sobre essa discussão aí, o desenvolvedor vai acabar? Para mim, vai acabar o papel do digitador de código. Aquele cara que só simplesmente digita código, que às vezes vai lá no Stack Overflow, copia um código e vai juntando, vai fazendo aquele código de espaguete, sem saber o que realmente está fazendo. Esse papel realmente vai acabar, por causa que, na verdade, até a pessoa que contratou esse cara vai conseguir fazer esses códigos. Ela própria vai lá pedir, eu queria fazer isso aqui, vai gerar um código lá, provavelmente não vai funcionar, por causa que não é tão simples assim pegar os outputs dela e gerar alguma coisa. Ou pode realmente funcionar, mas mesmo que funcione, não vai ser otimizado por alguma coisa, não está pensando ali em arquitetura, não está pensando em infraestrutura, não está pensando em custo. Ela simplesmente gera o que a pessoa pediu, mas não pensando todo um contexto da empresa mesmo que está usando aquilo ali. Então tem várias... Dá para você conversar com ela e explicar isso também, sabe? Assim, essa parte arquitetural. Assim, o que eu acho, só para complementar... Então, exato. Que aí ele vai te servir como um consultor, sabe? Mas o que eu e tô não falando é como do alguém ponto para de resolver vista... seus problemas. O que eu tô falando é do ponto de vista de uma pessoa que não sabe programar. Se a pessoa não sabe, se ela não sabe alguma coisa, Sim. ela simplesmente vai pegar aquele output ali e às vezes vai ser um custo gigantesco que não é desnecessário, por causa que ela não está entendendo o que aquilo ali faz na prática. Pode funcionar em vários casos? Pode. Realmente não nego que vai funcionar em vários casos. Mas continua sendo perigoso, assim. Tipo assim, você tá no seu risco ali. Pode funcionar? Pode, mas também pode ser simplesmente um tiro no pé, por causa que se você colocar isso numa nuvem, por exemplo, você vai pagar um custo enorme, por causa que ela vai te gerar um código que não é muito performático, ou não foi pensado algum determinado uso, que é exatamente a questão aqui. Os programadores, realmente, as pessoas que programam hoje e sabem o que estão fazendo, tipo assim, eu tenho que fazer isso, eu só tenho que passar pelo obstáculo que é digitar código. Isso não é o trabalho principal. Digitar o código é simplesmente o final das coisas ali. Você já entendeu o que você tem que fazer, você já planejou o que você tem que fazer, você já discutiu como é uma arquitetura, o que você tem que entregar para o cliente. Pensou numa lógica, escolheu uma ferramenta. Exato. Então, todos esses passos, que é realmente o trabalho do programador, ele não vai morrer. Por causa que o ChatGPT não consegue te dar isso. Ele não decide isso para você. Inclusive, foi feito para não decidir, como a gente estava falando da questão de outras coisas aqui, como falar que é uma pessoa bonita. Ele foi feito para não decidir. Ele foi feito para simplesmente dar uma resposta se você já sabe o caminho da pergunta, você já sabe o que perguntar. E saber o que perguntar é literalmente a descrição do nosso trabalho. A gente tem que saber fazer as perguntas para no final a gente conseguir codar. Eu acho que tem muito sensacionalismo, né? Assim, porque tem muita gente que é pra ter uns clickbait, tipo, o programador vai acabar agora com o ChatGPT. Não, tipo, não é isso. Por isso que eu concordo com o que você tá falando, assim. E eu acho que a gente pode usar o ChatGPT como um auxiliar, mesmo assim. Pô, será que meu código tá bom? Aí eu jogo lá e ele me dá umas ideias, sabe? E tentar Fazer um conversar code review, né?
Ele faz, ele faz um total. code review bem, assim, você dá uns inputs pra ele do que aquele método faz ali, e ele vai lá e te fala assim, pô, você tá usando uma variável global aqui que eu acho que você tá viajando. E, tipo, é da hora, eu fiz e funcionou, sabe? Mas é muito nisso que o Pio falou, tipo, você tem que saber o que pedir pra ele, assim, sabe? Então, e nem todo mundo sabe, né? Às vezes, a gente, uma pessoa puramente de negócio, com um viés mais voltado pro produto e pro, né, não pra área de tecnologia em si, pode ser que ela vai pedir, vai dar um resultado bacana, mas que não vai ser, de fato, o melhor resultado ali, sabe? E o Então, custo, né? eu concordo bem com isso. Inclusive, assim, você estava falando de clickbait, talvez o nome desse episódio vai ser assim, porque será que o desenvolvedor vai acabar? Talvez, não sabemos ainda. Mas, assim, realmente isso gera um sensacionalismo muito grande, né, nessa história. E eu também concordo que o desenvolvedor não vai acabar, mas a gente estava até conversando sobre isso, né, Gui, recentemente, e justamente eu estava falando justamente isso, assim, pra mim vai se tornar talvez uma coisa um pouquinho mais especializada, como aconteceu com várias outras profissões, né, de que talvez alguma coisa ali da base da uma pessoa tão júnior, assim, vai ser um pouco menos, né, assim, claro que você precisa aprender, você precisa começar de algum lugar, mas talvez algumas coisas ali da base já sejam mais abstraídas mesmo, mas o saber o que perguntar, que o Pio falou, pra mim é o chave, assim, é o ponto-chave da questão, que realmente precisamos de pessoas que são mais especialistas, que são mais entendedoras até pra conseguir saber o que perguntar e saber obter respostas úteis, né, desse algoritmo, né, então eu acho que realmente a nossa profissão não vai acabar. Isso, inclusive, afeta a questão da inicial que a gente estava perguntando sobre trabalho de faculdade e tudo mais, que quem realmente cheatar com o ChatGPT, na verdade, está se tirando do mercado de trabalho. Justamente. Ela não vai estar entendendo como aquelas coisas ali funcionam e não vai conseguir realmente fazer as perguntas boas lá na frente quando chegar no mercado de trabalho. Por causa que aprender como as coisas funcionam é que, na verdade, que vai te levar a salários melhores, cargos melhores, inclusive fazendo outras AIs que evolutivas, porque você precisa entender como o computador funciona. Por causa que, para fazer esse chat GPT, você pode ter certeza que a questão de baixo lá, de como funciona o computador, até a como fazer esse programa de fazer a AI mesmo, é tudo utilizado. A pessoa tem que saber literalmente como é que funciona o cache de um computador, ele conseguir programar aquilo ali de uma forma eficiente, por causa que o tanto de processamento que foi gasto não foi pequeno. Não foi nada pequeno. Nada. Eu costumo dizer que a OpenAI agora, pra gente, ela tá analogicamente, a gente é o pedreiro e a OpenAI é a nossa ajudante pedreiro, né? Tipo assim, pra sair código mastigado ali rapidinho, sai, tal, não tem como, a gente tem que fazer o review, o código nunca tá adequado exatamente. Essa coisa que você falou da arquitetura é muito interessante porque é uma IA, né? Ela não tem bom senso, ela quer otimizar. Então, ela vai atrás do melhor resultado. Você pede ela para te dar uma arquitetura de Node, em uma API da Cloud, você fala Cloud, ela vai te dar todos os recursos, o caminho certinho para você chegar naquele deploy. Mas aquele caminho é o melhor para o seu cliente, porque às vezes não cabe no bolso dele. Eu já passei por projetos lá que, tipo assim, a gente sabia que era o melhor arquiteturalmente falando, mas simplesmente o cliente não tinha grana para suportar aquela arquitetura. Então, assim, se eu pedisse para ela ia me jogar totalmente no caminho caro. E mesmo que eu desse direcionamentos, ela ainda ia me deixar no caminho mais caro do que se a gente conseguisse pesar lá. Esse bom senso que a gente tem, né, de trazer, de conseguir, de fato, traduzir um requisito de um software, né, de um requisito de um produto em alguma coisa real, e que consiga ser aplicado mesmo, que eu acho que não tem IA que vai superar. Agora, escrever como iterar num array e fazer um sort, isso aí a gente já ficou para trás, a gente já não tá nem competindo mais, a gente já deixou essa corrida. Esse negócio que você falou, né, da produtividade, acho que é um negócio bem importante também, que a gente agora está experienciando um mercado um pouco diferente do que há alguns, dizer, até meses atrás. Nosso mercado agora de TI, né, ele tá muito mais estável, né, a gente não tá vendo assim, né, estamos vendo vários layoffs aí em várias empresas, então acho que é legal a gente falar que realmente, acho que o nosso mercado vai ser mais pressionado por produtividade, né? A gente vai ser pressionado para ser melhores programadores, né? E cada vez mais ser mais produtivos. E uma ferramenta como essa pode auxiliar muitos times, né? A serem mais produtivos. A realmente parar de gastar tempo com coisas que, bom, o ChatGPT pode fazer, né? Mas claro, com a expertise de validade, fazer um code review e de entender a arquitetura, né? De colocar no contexto. Mas pode ser uma ferramenta bem interessante aí para nos ajudar em relação à produtividade, né? Já que realmente o mercado mudou um pouco, né? Dos últimos, né? Igual eu tô falando assim, nesse ano, vamos falar assim, o mercado mudou e agora a gente está sendo realmente mais pressionado aí por produtividade, por excelência, né, qualidade.